Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o Aristóteles. Então, nos vídeos passados, nós falamos a respeito da noção de movimento, que para o Aristóteles é um processo de mudança, no qual algo que permanece passa a atualizar uma forma que já estava lá de algum modo em potência. Então, nós temos os movimentos espaciais, quantitativos, qualitativos ou substanciais. E falamos também a respeito das 4 causas, ou seja, 4 maneiras de explicar como ocorre o movimento, uma mudança, e 4 maneiras de explicar o que é que uma coisa é, por que que uma coisa é, tal como ela é. Então, no vídeo passado, nós esclarecemos 2 pontos importantes. O primeiro, que a causa formal não pode ser confundida com meramente o formato de uma coisa, ou seja, forma não é simplesmente o delineamento externo, porém a fórmula interna, ou seja, o modo de organizar da matéria. E falamos também a respeito da causa final, que a causa final não é algo que simplesmente surge do nada no fim de um processo, porém que ela pode ser observada às vezes no meio do processo e que na verdade, a causa final ela já está presente desde o princípio de todo o processo. Por exemplo, qual é a causa final de eu estar gravando esses vídeos? É que vocês assistam. Tudo bem que vocês só vão assistir depois de eu terminar de fazer esse vídeo. Porém, a necessidade de vocês assistirem já estava informando todo o começo do processo de gravação desse vídeo. E aí vamos esclarecer mais 2 pontos importantes a respeito da causa eficiente e da causa material. Ora, a causa eficiente não pode ser confundida com o ato. É comum confundi-las porque a causa eficiente é aquilo que faz com que o processo ocorra, ou que faz com que o processo se inicie. Então a gente pensa em alguém fazendo algo, agindo, né? Porém, as causas têm que ser pensadas em relação àquele objeto de estudo. Então pensa bem, a matéria é a potência passiva e a causa eficiente é a potência ativa. Usando aquele exemplo clássico do Aristóteles da casa. A causa eficiente da casa são os trabalhadores. A causa material da casa é o tijolo, o cimento, o material de construção. Então, se você tem trabalhadores e você tem tijolo, você já tem casa? Obviamente não. Essas 2 coisas precisam entrar no processo até que a causa seja concluída. Pensa, por exemplo, se o estudante é a causa material do conhecimento, ou seja, aquele sujeito que vai passar pela transformação, e o professor é a causa eficiente, ou seja, aquele que vai começar, dar ignição a esse processo, basta você ter um professor para ter conhecimento? Não. Basta você ter um aluno? Não. Os 2 precisam se relacionar de um modo que o processo se inicie no aluno e, na sua cabeça, aqueles neurônios assumam a forma do conhecimento. E aí uma explicação importante a respeito da causa material. Porque causa material não necessariamente precisa ser algo tangível, como o nome nos faz pensar. Não é algo concreto. O Aristóteles fala que matéria é simplesmente aquela coisa que é organizada de uma certa maneira. E aí ele fala, por exemplo, das causas materiais que são inteligíveis. Por exemplo, as palavras que compõem uma frase, ou as letras que compõem uma palavra, ou as variáveis que compõem uma fórmula matemática, ou então uma parte da definição de algo, né, o gênero da definição. Ou seja, a matéria não é simplesmente algo concreto, mas é qualquer coisa que pode ser organizada de diversas maneiras. E é importante esclarecer um outro aspecto, porque o Aristóteles diz que, idealmente, uma explicação completa teria que dar conta das 4 causas. Porém, isso nem sempre acontece. Às vezes, 2 tipos de causa têm o mesmo objeto. Por exemplo, a causa eficiente de um ser humano é outro ser humano. E a causa formal do ser humano é a humanidade dele, ou seja, um animal racional. Então, às vezes, 2 ou 3 causas possuem a mesma referência. Às vezes, por exemplo, você tem causas mútuas. Então, por exemplo, a causa de você ser saudável é porque você se exercitou.
e você se exercitou porque você quer ser saudável. Então a causa final e a causa eficiente às vezes têm relações mútuas. E às vezes simplesmente não existe. O Aristóteles dá o exemplo de que o eclipse não tem uma causa final. Simplesmente não tem. Então o ideal é que você consiga as 4, mas nem sempre isso é possível. Mas agora vamos falar sobre um outro ponto importante, que é os limites do movimento. Ora, lembre-se que o Aristóteles diz que todas as coisas que estão aí são um composto de forma e matéria. Né? É algo que está organizado de uma certa maneira. Né? O ilemorfismo. Mas, às vezes, uma coisa pode ser matéria sobre uma perspectiva e forma sobre outra perspectiva. Por exemplo, o bronze em uma estátua de bronze. Nessa perspectiva, em relação à estátua, o bronze é a matéria. Por quê? É algo que foi organizado de uma certa maneira, que assumiu uma certa forma. Porém, a gente pode analisar também o bronze sobre uma outra perspectiva. Porque o bronze não é um elemento, algo primordial. O próprio bronze, ele é composto de outras coisas. Então, o bronze é o que dá uma forma específica ao cobre e o estanho. Você tem o cobre e o estanho, eles são organizados de uma maneira, tem uma forma de bronze. E aí a gente vai, né? Certo, mas se a gente parar para pensar, a gente pode descer isso mais um nível, certo? E o cobre é feito de quê? E o estanho é feito de quê? Vamos descendo, 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 descendo. E aí quais seriam os elementos primordiais para o Aristóteles? Aqueles elementos que não são redutíveis a mais nada. Bem, em parte o Aristóteles parece concordar com o Empédocles. O Empédocles fala dos 4 elementos. Aqueles do Avatar, né? Fogo, ar, água e terra. E aí também tem um quinto elemento, né? A quinta essência, que não compõe os corpos terrestres, esses que geram e se acabam, mas os corpos celestes. Porém, a gente fala sobre isso depois. E aí, cada um desses 4 elementos possui uma dupla característica. Eles podem ser quentes ou frios, e podem ser secos ou úmidos. E aí, por exemplo, o fogo seria quente e seco. O ar seria quente e úmido. A água seria fria e úmida. E a terra seria fria e seca. E aí qual é o problema? É que para Aristóteles um elemento pode se tornar outro. Por exemplo, para que o ar se torne água, basta você pegar algo que é úmido e quente e abaixar a sua temperatura. E para que a água se torne ar, basta você aumentar a sua temperatura. Mas aí fica o grande mistério, porque o Aristóteles disse que toda mudança requer algo que permanece e que assume uma forma que estava lá apenas em potência. E se o fogo se torna ar e o ar se torna água, o que é que permanece nessas mudanças? Pensa bem, se você não admite que tem algo por baixo que persiste nessa mudança, é como se você estivesse me dizendo que a água sumiu e desapareceu do nada, puff, em um instante, e logo no próximo instante apareceu o ar do nada, brotou assim, puff, e as coisas estariam simplesmente desaparecendo e aparecendo. Puff. Meio que quando você joga um jogo online com muito lag, né, que o pessoal simplesmente, em vez de se movimentar, ele simplesmente aparece e desaparece assim, em lugares diferentes. Se teletransportam por aí. Puff. Então, para que um elemento torne outro elemento, tem que ter algo que permaneça. E aí que o Aristóteles fala de algo que seria a matéria primordial. E aí o que diabos é esse negócio de matéria primordial? É um conceito polêmico, né, que os intérpretes discutem bastante. Porém, é a ideia de que é algo que é pura potência. Ou seja, ela pode assumir qualquer forma possível. E justamente por ser pura potência e apenas potência e não ter nenhuma forma específica, essa matéria primordial ela seria totalmente indefinida. E a gente não tem como conhecê-la, porque a gente só conhece coisas que têm algum tipo de definição que separe de outras coisas. E a matéria primordial seria algo que não tem nenhuma distinção e nenhuma separação e nenhuma diferenciação de nenhuma outra coisa. Então não tem nem sequer como a gente pensar direito dela. Parece uma ideia meio doida, né? Mas, apesar de eu não conhecer muito bem, o Heisenberg apela justamente a essa noção de potência do Aristóteles para tentar dar alguma inteligibilidade
a alguns grandes problemas da física contemporânea, da física quântica. Então nós temos lá embaixo, no limite mínimo, né, mais material das coisas, a matéria pura, a matéria primordial. Porém, por outro lado, no outro extremo, nós temos algo também enigmático. Veja só, Aristóteles diz que tudo que se move é movido por alguma outra coisa. Tudo que foi gerado por outra coisa. Então, você existe porque teve seu pai foi gerado pelo pai dele, foi gerado pelo pai, blá, blá, blá. Todas as coisas que se movem, que mudam, foram mudadas por outras coisas. Mas aí a gente ficaria num regresso infinito. A gente não conseguiria explicar o movimento se sempre tem que recorrer a alguma outra coisa. Então ele diz que nesse nosso mundo, no mundo sublunar, a causa primeira, o que deu movimento a todas as coisas que se movem aqui no nosso mundo, foi o Sol. E aí parece uma ideia muito louca, né? Como assim o Sol está movimentando tudo? Parece coisa de astrólogo, né? De que os astros dizem o que a gente diz. Mas aí que vai. Parece que às vezes, mesmo quando Aristóteles fala uma coisa meio sem pé nem cabeça, ele tem um grande grau de razão. Porque perceba que ele não está dizendo que o Sol é a causa direta que controla cada movimentozinho que acontece aqui na Terra. Não, ele está dizendo que é a causa longínqua, daquele que deu o movimento de todas as coisas. E aí, se a gente parar para pensar e refletir direitinho, parece que há uma grande razão nisso, né? Afinal de contas, a Terra se move, o ponto de gravitação que faz com que a Terra se movimente é justamente o Sol. O Sol é o centro do nosso sistema solar e a Terra está se movendo em torno dele. Então parece que ele tem alguma razão em dizer que o Sol é a causa primeira do movimento de todas as coisas terrestres. Então ele diz que a causa do movimento do mundo sublunar da nossa Terra estaria, em última instância, nos astros. Mas aí resta a questão, certo? Mas os astros também se movem, né? Então o que é que move os astros? Então veja, aqui ele fala da diferença do tipo de substância das coisas que existem aqui, na nossa Terra, e nos astros. As substâncias terrestres são coisas perecíveis, ou seja, coisas que surgem, se modificam e se acabam. Já os astros, que seriam feitos daquela quinta essência, um tipo de matéria diferente, é uma matéria que nunca se acaba, é uma matéria eterna. Contudo, os astros se movimentam espacialmente. Então, se os astros não mudam de qualidade, e se eles não mudam de quantidade, e se eles não mudam de substância, eles mudam de lugar. Algo muda neles. Então, os astros também têm que ter alguma potência. Eles têm também alguma mudança, alguma transformação. E aí esse movimento espacial teria que ter sido causado por alguma outra coisa. E de onde é que ele tirou que os astros só se movem espacialmente e não tem nenhuma outra transformação? Ora, da observação possível na época, né? Na época deles, quando se olhava para os astros, via que eles mantinham a mesma substância, a mesma quantidade e a mesma qualidade. Essas três coisas não mudavam de acordo com o que se conseguia observar naquela época. Mas o espaço conseguia sim. Então, se esses astros se movimentam de alguma maneira, eles têm que ter sido movidos por outra coisa. Que coisa seria essa? E aí que entra o terceiro tipo de substância, que o Aristóteles disse que jamais teria sido criada, é eterna e imutável, e é independente da matéria. Aristóteles diz que esse seria um motor imóvel. Eis que Aristóteles dá o nome de Deus para essa coisa, ou seja, o motor imóvel. Mas como é diabos que algo pode ser um motor e não se mover? Como é que pode ser algo parado, mas que move os outros? É um motor, porque faz mover, mas é imóvel porque não se move. Pois, isso que Aristóteles chama de Deus, esse motor imóvel, essa causa de toda a realidade, diz o Aristóteles que teria um poder infinito, que ele seria indivisível, inextenso e seria a causa primeira de tudo. Porque para Aristóteles, esse Deus seria ato puro, ou seja, ele é aquele que é. Não falta nada a ele. Não há nenhum movimento nele. Porém, todas as coisas buscam, se direcionam e se encaminham para ele. Então, esse Deus não seria a causa eficiente no sentido de que é uma potência, ou seja, como se as coisas que existem fosse o ato que estava apenas em potência no Deus, mas como causa final, ou seja, todas as coisas se caminham e se direcionam a essa causa primeira, esse ato puro.
E a analogia que ele usa é a do amante e a do amado. Ora, aquele que é amado tá lá, quietinho, na dele, de boa, fazendo nada. Às vezes nem sabe que é amado, né? Porque o crush é secreto. Mas mesmo parado, mesmo sem fazer nada, os amantes estão todos movimentando. Pensa, por exemplo, que você está apaixonado por uma pessoa. É uma paixão secreta. É o crush escondido que ninguém sabe. Essa pessoa amada tá lá em casa, dormindo, fazendo nada, nem sabe que você existe. Mas você está sendo movida por essa pessoa. Você tá lá stalkeando, procurando o que é que ele gosta, o que é que não gosta, escutando as músicas que ele disse que é legal. Então, mesmo sem movimentar, essa pessoa que é amada está fazendo com que você se mova. Então ele diz que é mais ou menos uma analogia dessa em relação a esse ato puro, essa causa última de toda a realidade, que apesar de não se mover, faz com que toda a realidade se mova, e se mova em busca, em direção dela. Eis, portanto, que a gente começou a falar da passagem da física, ou seja, do estudo das coisas que se movem, que se transformam, que mudam, para o estudo da metafísica, ou seja, das coisas que não se movem. Porque uma das definições que o Aristóteles dá da metafísica é justamente o estudo de Deus, a teologia. Mas aí no próximo vídeo a gente fala um pouco mais a respeito disso. Fala pessoal, eu estava aqui editando o vídeo e eu vi que dá tempo de eu comentar rapidinho a respeito dessa questão da primazia do ato em relação à potência. Ora, porque é o natural a gente pensar que primeiro vem a potência e depois vem o ato, né? Mas Aristóteles diz que o ato é anterior à potência. Como é que isso pode ser? Bem, os argumentos que ele dá são o seguinte. Primeiro, no sentido lógico. Veja só, a gente só pode falar de uma potência em relação a um ato. Você pode dizer assim, eu potencialmente sou um cantor. Se eu conseguir aprender a cantar, né? Eu potencialmente sei fazer contas de matemática. Eu potencialmente sei falar chinês. Então veja, falar chinês, fazer contas de matemática ou cantar são coisas pressupostas ao falar da potência. A potência sempre é em relação a algum ato. Então o ato tem que estar pressuposto na potência. Se não tiver nenhum ato pressuposto, é a mesma coisa dizer que é uma potência de nada. E uma potência de nada é nada. A segunda maneira que ele fala é o seguinte, é na geração. Ele diz que só coisas que são em ato é que podem fazer coisas potenciais. Por exemplo, só um ser humano em ato, adulto, pode gerar um ser humano em potência. Só uma árvore em ato, crescida, é que pode gerar as sementes, uma árvore em potência. Então é sempre o espécime em ato que gera os espécimes em potência. Já o terceiro ponto é um pouquinho mais complicado, porque ele diz que as coisas que são em potência, elas podem assumir os contrários. Então, você que está estudando, que ainda não é uma pessoa sábia em ato, você pode ser sábio, mas você pode ser ignorante. Então, as coisas que são em potência, elas necessariamente passam a existir em um momento e elas poderiam não ter existido jamais. Já aquilo que é em ato, se realizou, se concretizou. Então, em termos absolutos, o ato é aquilo que é eterno. E a potência é aquilo que pode ser que venha a ser e pode ser que não. Então são essas, mais ou menos, as três principais linhas argumentativas que o Aristóteles fala para dar da primazia do ato em relação à potência. O que é que vocês acham a respeito dela? Porque, por um lado, alguns dos argumentos dele até que parece fazer sentido, mas, sei lá, é muito difícil a gente pensar na potência de outra maneira que não algo anterior, temporalmente, ao ato, né? Enfim, deixa aí o comentário de vocês.